Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN, Café com Política. 10h44, informações atualizadas aqui sobre o relatório da comissão processante contra o vereador Vini Oliveira do Cidadania aqui em Campinas. A CP arquivou o inquérito, Thalita Souza. Oi, Felipe, bom dia para você. Pelo relatório, então, que sugere o arquivamento do processo, foi definido por 2-1. Foi a definição, então, da comissão processante que apura essa eventual prática de infração cometida pelo vereador Vini Oliveira do Cidadania. O relator Nelson Osseri, o integrante também da comissão Nick Schneider, do PL, votaram contra a cassação de Vini. Já a presidente da CP, Mariana Conte, votou a favor, então, do relatório de cassação. Portanto, por 2-1, venceu aí o relatório que sugere o arquivamento do processo, que vai seguir agora para a última instância no plenário. Tá certo, Thalita Souza, muito obrigado pelas informações, a cobertura completa durante a nossa programação. Bruno Silva gravou o comentário de hoje, trazendo uma análise das discussões da sessão extraordinária realizada ontem aqui na Câmara. Vamos ouvir. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes aqui e quem também nos acompanha pelo YouTube do CBN Campinas. Ontem a gente falava, né, enquanto ainda estava acontecendo ali as discussões, de uma série de reuniões extraordinárias, né, por parte dos vereadores, naquele clima já de vamos correr contra o tempo que as férias de julho tá chegando aí, né, e nós tivemos várias dessas reuniões, a 7ª, 8ª, 9ª e 10ª, onde nós tivemos todos os itens aprovados, né, exceto um termo curioso, até aproveitar aqui para trazer para o querido ouvinte, para aquele que também eventualmente estava acompanhando ali as sessões, que a 9ª reunião extraordinária, né, que tinha como objetivo a discussão e a votação do projeto de lei de autoria do município que dispunha sobre a criação de plano de cargos, carreiras e vencimento para os servidores pertencentes aos quadros ali da rede municipal Mário Gatti, né, acabou sendo prejudicado, né, junto também de um outro projeto que dispunha sobre parcelamento, ocupação e uso do solo, que também já havia sido discutido. Enfim, ficou prejudicado. Esse tema é um tema interessante, né? Que é difícil a gente ouvir aqui, ou trazer no dia a dia, no nosso vocabulário aqui, pro querido ouvinte que está sempre acompanhando com a gente os desdobramentos da Câmara, essa ideia de prejudicado. Prejudicado por quê? Porque já havia sido aprovado em outro momento, né? Aí o próprio presidente da Câmara, o Rossini, já havia feito essa sinalização, dizendo, olha, no dia de ontem a gente já aprovou os projetos, por isso que está prejudicado. É mais uma curiosidade aí do que aconteceu. Mas em se tratando dos projetos em si, né? O projeto de lei complementar, o 66/2025, foi aprovado em primeira e segunda discussão. A gente estava ainda comentando sobre a questão do percentual que havia sido inicialmente negociado entre o Poder Executivo, junto com o sindicato, do reajuste salarial dos servidores públicos de Campinas. Ficou lá em 6%. Eu ainda comentei ontem do que eu tinha acompanhado, visto por aí. As câmaras estavam fazendo essas discussões, vinham negociando com os sindicatos, com os setores, as propostas das prefeituras, e isso tem variado, né? Algo em torno de 5 a 7, enfim, variava de cada realidade, e aí no caso de Campinas eles aprovaram os 6%. Obviamente que isso gerou também repercussões dentro ali das próprias manifestações dos parlamentares, para quem acompanhou a sessão, para quem depois assistiu, viu, enfim. Os parlamentares da oposição, como sempre, puxando o couro, as críticas, chamando a atenção, botando o dedo na ferida, como diz no popular, tentando de algum modo gerar um desgaste no governo ou chamar atenção sobre pontos que não estão tão claros assim. Mas é interessante que até mesmo, e eu fui até mais a fundo buscar depois, o próprio site do Sindicato dos Trabalhadores, né, do Serviço Público Municipal de Campinas, né, o STMC, publicou lá uma notinha um pouco mais longa, né, dizendo que o sindicato informou que a Câmara de Campinas havia aprovado o projeto de lei que criava, por exemplo, a questão do plano de cargos, carreiras e investimentos da rede Mário Gatti. Aqui não está falando necessariamente em relação ao percentual de aumento, mas chamando a atenção sobre aquele item há pouco que eu falei que estava prejudicado, né? E os diretores do Sindicato dos Servidores criticaram o projeto em audiência pública, porque entendem que a base dos trabalhadores da saúde foi esquecida e a proposta reforça as terceirizações e contratações via CLT, né? Então o sindicato entende que teria que ser
via CLT e não essa margem para terceirizações e contratações, né? Eles chamaram a atenção ali também na nota que pelo projeto aprovado no Legislativo, a Rede Mário Gatti vai criar mais de 300 cargos, né? Entretanto, nenhum deles é da área, por exemplo, de assistência. Então, eles reclamam que não há enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem ou médicos, que são os trabalhadores que acabam atendendo diretamente a população, e os cargos criados serão apenas para a gestão da rede, não a base que está na linha de frente, que cuida, de modo geral, dos campineiros. Então, além desse projeto de 6%, tinha sido prejudicado, como eu disse há pouco, esse também envolvendo diretamente ali o funcionalismo, né, nesse caso, ligado à rede Mário Gatti, e que o sindicato, se por um lado negociou os 6%, concordou com ele, por outro lado ficou extremamente descontente em relação a esse projeto, né, que estabeleceu aí o plano de cargos, carreiras e de vencimentos como um todo. O sindicato entende que não foram contemplados muitos dos cargos que eram, na verdade, os mais importantes de todos, né? Também foi discutido ali na sessão o projeto de lei 206 de 2025, e a proposta, de acordo com o texto, tem como objetivo facilitar o reaproveitamento de bens públicos que perderam utilidade administrativa, mas que ainda podem ser utilizados por terceiros. Essa medida permite agilidade e flexibilidade na doação de materiais inservíveis da administração a entidades da sociedade civil, como associações de bairros e ONGs. A gente havia já comentado lá atrás sobre essa medida também, chamando a atenção principalmente para as questões logísticas, né, envolvendo esse projeto como um todo. Mas, de modo geral, uma sessão que ficou marcada justamente por isso, pelos vereadores da base defendendo medidas do governo, tentando ali colocar panos quentes em algumas discussões mais acaloradas, os vereadores da oposição apontando aquilo que não era satisfatório, mas no final das contas a gente já sabe, né? O Dário tem uma força política grande dentro do Legislativo, há muitos vereadores que servem ali com essa espécie de escudo do governo, e acabou tendo vida tranquila. Para muitos, né? Sandra, Felipe Pereira, faz a conta, passa a régua, né? Afinal de contas, julho é aquele mês que as coisas andam um pouquinho mais devagar, né? É isso, eu fico por aqui. Um abraço para vocês, um abraço para os nossos queridos ouvintes. Boa sexta-feira, um bom final de semana. A gente continua observando todas as coisas, tomando sempre um bom café com política aqui. Valeu! Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais risco